Paz e amor para todos nós. Estamos estudando sobre as regiões que existem no nosso planeta. Nós que estamos encarnados, vivemos aqui e acima de nós é a parte superior, abaixo a parte inferior, e abaixo de onde nós estamos é que está sendo explicado. Que é a necessidade de nós sabermos. Não pense vocês que a gente desencarna e pronto, acabou. E para cada ser, cada espírito, aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou de fazer, será contado, sim. Mas, no momento, nós estamos falando das zonas que ficam abaixo da onde o ser humano vive, que é o plano inferior, que é dividido em 7 camadas. Não pense vocês que é uma camadinha. São quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros entre uma camada e outra, vivendo seres em cada uma dessas camadas. E existe as zonas de sofrimento, as zonas onde aqueles seres rebeldes, revoltados, maus, estão vivendo, até melhorarem, e também a zona do umbral, né? No umbral ficam então as pessoas que se suicidam, as pessoas que foram ligadas aos vícios, né? E sofrem por causa disso, porque não consegue ter aquele vício de volta, né? Mas no momento não é para falar sobre isso, e sim das regiões. A primeira região, vocês viram que é uma camada compacta, mas como se tivesse uma poeira, o tempo todo, vislumbrando o local, um lugar triste, né, de pessoas, de seres que ainda continuam achando que está encarnado, que ele que manda, que ele que sabe, e sofre todos eles ali, nessa zona. Descendo dessa região, passamos então para a segunda região, que é a região montanhosa, cheias de montanhas, extremamente escura. As montanhas e encostas são completamente úmidas, né? Fica escorrendo aquele líquido e são úmidas, viscosas, mas parecendo emanar uma secreção pútrida. Descendo as montanhas, vêm-se verdadeiros paredões de quilômetros de profundidade. Há gemidos, risos, sarcasmos. Nessa zona, os seres não têm olhos. Quer dizer que eles vivem se tateando, escorregando, no maior sofrimento. Uns parecem loucos, começam a rir, falar impropérios e assim por diante. Essa é a vida que eles levam. Esses seres que desobedeceram às leis de Deus. Nessa zona, os seres não enxergam mesmo. E muitos rastejam pelo chão como vermes. Há aqueles que parecem batráquios e répteis. Então, eles até essa figura, eles conseguem reter uma figura de um animal, de um bicho. Essas zonas de tristeza e penas não são eternas. Né? Parecem eternas porque vocês vejam bem, quando a gente aqui está com problema de saúde, principalmente com uma dor, o que a gente pensa? Que vai viver assim. Nossa,
Eu vou morrer, não vou melhorar disso. Nossa, parece que faz 1000 anos que eu estou sofrendo. Até a pessoa exagera. É a mesma coisa a eles. Eles acham que estão ali eternamente para sempre. Mas elas não são eternas não, gente. Esses são os meios de que se vale a lei, para através do mal e seus efeitos, curar aqueles que a praticaram. Nessa zona, confundem-se vários seres espirituais com um corpo astral totalmente adulterado, como verdadeiros animais. Assim, há desde os vermes até os monstros antropóides, aves de rapinas, peixes, etc. Muitos encarnados se sintonizam com essa zona condenada, onde há choro e ranger de dentes. E assim, por sintonia, atraem, através da corrente sugadora, essas estranhas doenças. Vocês viram então essa segunda? Agora, nós vamos passar para outra zona. Entremos então nas zonas abismais, nos abismos e subabismos, com suas verdadeiras covas. Em todas essas zonas, há os guardiões afins, frenam, encarceram, fiscalizam o submundo astral, impedindo o assalto de seres mais satanizados. Nessa zona temos almas há milênios, gente, milênios, encarceradas no mal. Aí encontraremos seres que se vegetalizaram ou se mineralizaram. São verdadeiros homens plantas e homens pedras. Então, o vidente que viu, então, são como árvores, só que ela fica como se estivesse gelada, né? Como se fosse gelada. Não tem movimento nenhum. Fica ali. Aquele ser fica como se fosse uma árvore, um arbusto, uma rocha, uma pedra. E fica ali. Só que, como foi falado, esses lugares, esses castigos, não são eternos, né? Vai indo até que aquele espírito comece a usar a sua cabeça, a sua consciência, o seu pensamento, para que é melhor ele acertar as contas, né, com aquilo que ele fez. Bom, então vocês viram que eles ficam como se presos. E há aqueles que nem os magos negros. Os magos negros, eles têm 1000 anos lá no plano astral. Eles se rebelam porque eles não querem reencarnar. Não querem reencarnar e ficam bagunçando, ficam fazendo coisas erradas. E eles não veem que muitos já foram para frente, muitos estão adiantados e eles ficaram para trás. Teimosos. Não, eu não vou sair daqui, não vou ser bom, eu quero. E se revolta nem sei com o quê. Nem eles mesmos sabem por que eles estão assim, revoltados. E continuam fazendo mal e levando outros a fazer mal. Bom, desçamos agora, mas indo ao encontro do centro da Terra, onde há o comando do reino do mal, dos insubmissos e revoltados. Embora o núcleo da Terra seja incandescente do ponto de vista astral,
nessa região há locos de enregelar de tão distante da ação do Sol. Tem lugares que gela, né? E olha, lá no centro, né? A infusão, né? Do níquel, o níquel e o ferro. Constante queima, ebulição. E esse ser vizinho desse local. Assim, as falanges do mal vivem e existem dando cumprimento à própria lei maior. Esses são os emissários do dragão, símbolo da força do mal, insubmissos aos poderes do Cordeiro Divino, e o que há, vez por outra, é o fogo purificador, visando libertar alguns escravos já conscientes dos erros e já sabem que o bem é o caminho para a libertação. Então, vocês estão vendo, né? Os técnicos espirituais, em todas as ocasiões, eles vão descendo nessas regiões e captando ali aquele que já melhorou, aquele que pede ajuda, dizendo que vai procurar melhorar, vai procurar seguir o caminho reto. E a mesma coisa aqui, nessa outra camada, onde eles são libertados. Os que merecem, aqueles que estão querendo mudar a sua consciência, quer se limpar das coisas erradas, estão conscientes de que estavam erradas e querem melhorar. Aí os técnicos retiram eles dali. Bom, vamos ver então. Essa descida é feita diretamente, vejam bem, pelo comandante da coroa da encruzilhada, com Agô é licença, com Agô dos 7 Exus cósmicos, e com a devida autorização dos planos da luz. As zonas do mal estão nas mãos dos revoltados e insubmissos, que comandam e escravizam os que foram negligentes e omissos. Tá vendo? Ó, o cara lá desencarnou, não sei o quê, logo eles arrebanham para trabalhar para eles, para escravizar, né? Porque tem muitas pessoas que elas não mataram, não destruíram, mas também foram negligentes, não ligaram, viu que podia ter feito alguma coisa para ajudar aquela família, eles que se virem. Ouviram que o irmão seu mesmo às vezes está precisando de ajuda, ele que procura ajuda em outro lugar. Tem gente assim, não está nem aí o que está acontecendo, o que está havendo. Então esses seres que não ligam para nada, que cuidam só de si, egoístas geralmente, né, orgulhosos, então esses seres são arrebanhados por esses seres lá do baixo astral e põem eles para trabalhar, para fazer as coisas que eles pedirem, porque eles têm o engenho deles, gente. Nossa, eles sabem como. Sempre estão idealizando coisas para atacar o encarnado, né? Vocês veem esse sistema que eles fazem, de colocar uns chips na pessoa, a fim de roubar, a fim de tirar as energias, o tono, aquela substância protoplasmática, que é o ectoplasma, essas substâncias que só o encarnado tem. Então eles põem eles para trabalharem, ir atrás,
colocar esses chips. Depois de ver grande quantidade, eles levam nos laboratórios. Eles têm verdadeiros laboratórios eficientíssimos que eles mesmos fabricaram, fizeram, com a simples finalidade disso, né? Porque tem encarnados também, iguais a eles. E esses encarnados, para fazerem mal para o seu semelhante, se juntam a eles. Só que eles não estão sabendo que isso vai ser muito doloroso para ele, porque depois ele não vai se libertar desse mago negro de uma hora para outra. Ele também será preso ali, fazendo as coisas que eles querem, aquilo que eles acham que está certo para eles, né? E com isso, nós aqui encarnados, né, no dia a dia, fazendo as coisas, trabalhando, estudando, né? Cuidando da sua saúde, cuidando dos seus amigos, parentes. Enquanto isso, nós nem passamos pela nossa cabeça a lida que tem esses Exus lá no baixo astral. O quanto que eles correm, o quanto que eles trabalham. E lá onde eles moram, gente, é igual aqui. Igualzinho onde nós moramos. Tem casas, tem condições, tudo. Só que, logicamente, eles não se alimentam como nós, porque são espíritos. Eles só cuidam do seu perispírito e daquilo para reforçar as suas forças que eles necessitam, porque é um gasto diário. Mas não são todos que trabalham lá procurando nos proteger. Existem aqueles que fazem as leis, né, certinhas, tudo como manda o figurino. E outros que determinam, que vigiam, que olham se eles estão fazendo, como está sendo feito. E eles moram nesses lugares, que é como se fosse aqui, no meio nosso encarnado. É igualzinho, né? Então, por aí vocês ficam vendo que isso tudo acontece na parte inferior, no plano inferior, né? O que é bom a gente saber e também se cuidar, né? Ao invés de pensar, dizer impropérios, né? Procura pensar outra coisa rapidinho, porque só no pensar, só de dizer impropério, só de desejar, nossa, vou falar mal desse ou daquele, a gente já está errando. E a gente pensa que está sozinho, mas a gente é vigiado o tempo inteiro. E tem mais, há espíritos que sabem direitinho o que a gente está pensando. Para falar a verdade, acho que ele sabe até mais da nossa vida do que a gente mesmo. E com isso, se ele tiver más intenções, ele poderá nos prejudicar, né? Utilizando nossa maneira de ser, com aquilo que a gente tem um defeito, uma má virtude. Porque nem todos nós nos libertamos das coisas. Por isso nós estamos aqui ainda encarnados, né? Só que nós temos que procurar, e não é de uma hora para outra que um viciado deixa de beber, sai das drogas, às vezes sem querer volta tudo outra vez, né? Por isso, irmãos, procurem não se mexer com isso, né? Se meter, né, com essas coisas, porque é difícil depois de largar. Ah, não estou fazendo nada, gente. Só estou soltando uma fumacinha aqui, esse cigarrinho aqui,
é do mais fraquinho. Mas acontece que de fumacinha em fumacinha, de bebidinha de golinho em golinho, vai danificando o nosso corpo físico. E quando nós desencarnamos, não adianta você falar, foi sem querer. Não. Aí a gente tem que passar por uma limpeza rigorosa, ficar em lugar restrito, né? Tem lugares chamados umbrais, que são lugares ruins de se ficar. Aquele que é viciado fica morrendo de vontade de voltar ao vício, não pode, e ele sofre muito com isso. E assim várias coisas que a gente podia deixar de ter, deixar de sofrer, se a gente pensasse bem, né? E procurasse mudar de maneira de pensar, da maneira de agir. No momento, nós estamos passando por transições, conforme já foi falado. E nós temos que nos unir, rezar, orar, pedir para os nossos irmãos que estão ficando doentes, que estão morrendo em desastres, em violências, são assassinados. Muitos dos nossos irmãos estão por aí com problemas de depressão, de estresse. Vamos dar mãos a essas pessoas. Ah, a pessoa não fala coisa com coisa. Mais uma razão para você conversar. Converse, veja o que ele está precisando. De uma oração, de uma orientação. Não fique fora. Isso é uma omissão, né? Quando você vê uma coisa ali, que você para o seu bem-estar, atrapalhar o seu bem-estar, você deixa para lá. E depois alguém acha ele, e alguém ajuda. Mas não é por aí, gente. Veja bem, se fosse você que estivesse no lugar dele. E por aqui, gente, nós vamos terminando. Vocês viram, então, como são as zonas na parte inferior da Terra, no plano astral. E ela já tinha sido dita tempos atrás. E agora, gente, nós iremos continuar outra ocasião, né, falando, explicando, às vezes até tornando falar, porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes não entendeu direito, então sempre é bom a gente ir falando, conversando, mostrando. E tem coisas que eu não irei falar, conforme já falei, né? Principalmente quando tem os pontos riscados, os sinais, não falarei, porque isso depende de onde nosso irmãozinho ou irmãzinha irá trabalhar. E é lá que ela vai receber a orientação nesse sentido, né? De acordo com aquele trabalho, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a sua mediunidade. Então, ficando para outra ocasião, outros assuntos que virão, porque ainda tem uma boa parte para nós falarmos. Que Jesus nos abençoe a todos.